A paz de Cristo, tudo bem com você? Esse quem vos fala é o pastor Alexandre Pereira para mais uma pré-aula da nossa revista Betel Dominical, terceiro trimestre de 2022. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 4, que traz como título O Sal da Terra e a Luz do Mundo. Uma lição extraordinária, vale muito a pena você conferir. Traga essa paisagem linda aqui para vocês da cidade de São Vicente. Deixo aqui a saudação meu pastor presidente, pastor Marcos Moreira. Vamos à nossa vinheta e já iniciamos com a nossa lição. Te aguardo aqui depois da vinheta. Esperado pelas religiões, um livro extraordinário, vale muito a pena você conferir. Aqui eu falo das maiores religiões do mundo e como elas estão alinhadas no mesmo pensamento em relação ao futuro. Quer saber quem é este homem mais esperado? Leia este livro e você irá descobrir coisas muito importantes em relação ao futuro da humanidade. Retornando à nossa aula, hoje estudaremos a lição de número 4 e vamos iniciar com o nosso texto áureo, que diz assim: Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, o que se adubará? Tende sal em vós mesmos e paz uns com outros. Marcos capítulo 9, versículo 50. A nossa verdade aplicada diz: em um mundo em trevas e corrupto, somos chamados e capacitados a sermos diferentes e influenciadores para a glória de Deus. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, ensinar que devemos ser agentes influenciadores. Segundo, mostrar que como luz devemos iluminar. Terceiro, citar as responsabilidades com o sal e a luz. Diante disso, vamos fazer a leitura também do nosso texto de referência, que está no capítulo de número 5, dos versos 13 ao verso de número 16, que diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Diante desta lição, nós iremos compreender a importância de sermos o sal da terra e a luz do mundo. Tópico 1.1: a importância de uma vida constante. Diante das características que o sal apresenta, vamos destacar algumas e você irá perceber o porquê do uso desta metáfora. Por exemplo, o sal, ele é sólido, ele é firme, ele é rígido. Cristo fala acerca da firmeza, da solidez que o cristão precisa ter. Jesus, ele utilizou várias parábolas para representar acerca disso. Ele fala da casa que foi construída na rocha, que não foi construída na areia. Por isso, ela se torna mais firme, mais sólida. E quando as tempestades, as dificuldades vêm, ela permanece no mesmo lugar. O sal tem a capacidade de dissolver numa solução. Por exemplo, se colocarmos sal dentro de um copo d'água, esse sal ele irá dissolver. E assim também precisa ser todo cristão. Quando o cristão ele entra em contato com Deus, com o Espírito Santo, ele começa a sentir a mudança na sua vida
ele começa a se colocar diante de Deus, ele se derrete na presença de Deus. Quando o discípulo de Cristo, ele tem contato com a palavra do Senhor, a sua vida começa a ser transformada. Por mais firme, por mais duro que seja este homem, quando ele entra em contato com o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele se dissolve, ele se derrama na presença de Deus. Se pegarmos uma lâmpada e colocarmos um dos componentes da parte do fio dentro dessa solução de água com sal, essa corrente irá passar pelas águas, porque o sal cria junto com a água uma corrente elétrica. É assim também na vida do cristão. Quando o cristão ele entra em contato com a água, que é a palavra de Deus, com a presença do Espírito Santo, ele passa a ter energia, ele passa a fazer a diferença, ele passa a marcar as pessoas que ela encontra. Por quê? Porque a presença de Deus está sobre a sua vida. Esse crente, ele está cheia da energia do Espírito. O célebre pregador Charles Spurgeon, ele diz assim: não somos o caramelo da terra, somos o sal da terra, algo que o mundo tem vontade de cuspir e não engolir. Essa sociedade que vive debaixo da pecaminosidade, debaixo daquilo que desagrada a Deus, ela não irá aceitar quando há um ensino da palavra de Deus, quando há valores a serem pregados. Estamos vivendo num contexto brasileiro difícil, por quê? Porque os valores estão se perdendo, e quando a igreja fala acerca deles, a sociedade que vive numa promiscuidade degradante não aceitam, não concordam, mas assim deve se comportar a igreja, como sal, como aquele que dá gosto, como aquele que faz a diferença. O inimigo não pode assolar esse mundo como é plano dele. Por quê? Porque a igreja ainda está aqui salgando a terra. Quando Jesus Cristo tirar a sua igreja, com certeza o inimigo virá para trazer destruição, matar, roubar e destruir. Mas enquanto a igreja de Cristo estiver na terra, ainda Jesus estará dizendo, ainda Jesus estará trazendo vida e vida em abundância. Diante disso, vale lembrarmos as palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, verso 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Tópico 1.2. John Stott diz que a salinidade do sal, ou seja, essa capacidade de salgar, é uma das características visíveis do cristão. Ele precisa dar gosto, ele precisa fazer a diferença nesta sociedade. Além dele, Dr. Campbell Morgan, ele vai afirmar que o sal ele é asséptico, é algo destituído de veneno. Nesse caso, o sal nunca cura a corrupção, ele a previne. Então, a igreja estando neste mundo, não quer dizer que o mundo não esteja indo à deriva, não esteja cada vez mais no pecado. Como a Bíblia vai dizer, o mundo jaz no maligno, Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Não quer dizer que nós não estamos vivendo numa sociedade que está a caminhos largos para cada vez estarem mais distantes de Deus. Mas a igreja é essa que consegue ainda preservar, que não se mistura, que faz a diferença, que é o remanescente. A igreja, ela precisa se manter preservada, porque nós estamos vivendo em tempos da igreja de Laodiceia, em que muito tem, mas na área espiritual tem muito pouco, como Jesus disse: tu dizes que és rico, mas és pobre. Então nós precisamos ter bastante cuidado para vivermos na santidade que Deus espera, assim como a igreja de Filadélfia, assim como a igreja de Esmirna, que foram igrejas que se manteram fiéis, mesmo estando imersas num contexto de pecado, de idolatria, como naquele lugar que ela estava inserida na Ásia Menor.
Tópico 1.3, o sal que provoca sede. É interessante pensarmos sobre isso. Por exemplo, se formos assar uma carne, né? Uma carne ainda que seja boa, uma picanha, um contrafilé, se nós exagerarmos no sal, nós iremos estragar a carne, nós iremos estragar o alimento. O sal precisa ser colocado na medida certa. Então há muitos irmãos e irmãs que são extremamente religiosos, e é diferente viver debaixo de uma religiosidade do que viver debaixo de uma espiritualidade, que é isso que Deus espera. Deus quer que vivamos a religião verdadeira, conforme Tiago escreveu. Essa religião verdadeira prega o amor. Essa religião verdadeira é o que provoca a sede nas pessoas. Será que nós estamos sendo o sal que provoca a sede, faz com que essas pessoas queiram experimentar, experienciar o mesmo Cristo que nós experimentamos, que nós experienciamos? Então, a igreja precisa provocar sede e não repugnância. Jesus vai falar sobre isto, Jesus vai ensinar a igreja. Jesus muitas vezes ia na casa de publicano, Jesus ia nas festas dos publicanos e ali ele transformava o ambiente, ele trazia o reino de Deus para aquele lugar, e assim também devemos fazer. É interessante falarmos acerca disso, porque o apóstolo Paulo vai nos dar uma aula de como provocar a sede nas pessoas, a sede de conhecer a Cristo. Observe o que diz Atos, capítulo 26, do versículo 28 ao 29. E disse Agripa a Paulo: por um pouco, me queres persuadir a que me faça cristão? E disse Paulo: provera a Deus que, ou por um pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornasse tais qual eu sou, exceto estas cadeias. O apóstolo Paulo estava num tribunal sendo julgado por autoridades, por reis, por pessoas de alto gabarito social, mas nem por isso, nem sendo julgado, Paulo deixou de pregar o Evangelho, contando o testemunho da sua vida, o seu encontro com Cristo. Ele começa a falar da grandeza deste encontro com o Senhor, e naquele momento o rei Agripa começa a se sentir meio que levado às palavras de Paulo, ao ponto de ele exclamar: por um pouco tu me persuades a ser cristão assim como tu? E Paulo abre o coração e mostra o quanto ele queria ver almas sendo salvas por Cristo, e ele diz assim: não só tu, ó rei Agripa, mas que todos aqueles que estão aqui nesta reunião possam ser assim como eu sou, como eu vivo, o que eu recebi. Estou aqui parafraseando, não com essas cadeias, porque ele estava preso, mas estava ali preso, mas a sua alma estava livre, porque ele tinha a liberdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento. Tópico 2. Vós sois a luz do mundo. A existência da luz tem um único objetivo, que é de iluminar. O cristão ilumina o mundo em trevas, testemunhando sobre a luz do mundo, sobre Cristo. É interessante a gente ver esta alusão. Por exemplo, se olharmos a lua durante os períodos noturnos, nós iremos perceber que a lua ela fica totalmente branca, iluminada. Dependendo do momento, ela às vezes fica mais clara, outros momentos menos, mas a lua fica visível durante a noite. Mas a lua, ela não é um astro luminoso, mas é um astro iluminado. Ela recebe a luz do sol para refletir, ela recebe a luz do sol para ser iluminada. O sol é um astro luminoso, ele proporciona a luz. Assim somos nós cristãos, somos
como a lua, refletimos a luz de Deus, refletimos a luz de Cristo. Ele é a luz do mundo. Como diz João capítulo 8, verso 12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tópico 2.1, a luz deve brilhar. Para o cristão ser luz, ele precisa viver de acordo com a palavra de Deus, como está escrito lá no livro do Salmos, Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Para o cristão ser luz, ele precisa estar cheio da presença do Espírito Santo. Jesus vai nos trazer uma parábola que vai fazer alusão acerca disso. Observe o que diz Mateus 25, 7 e 8. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mateus 25, 7 e 8. Todas as 10 virgens tinham lâmpadas. No entanto, 5 delas, que eram as prudentes, tinham azeite de reserva. Tinha azeite para que quando a lâmpada se apagasse, ela pudesse reabastecer e esta lâmpada voltasse a acender. Assim também somos nós cristãos. Precisamos ter reservas, precisamos manter esta reserva ativa diante de Deus, buscando ao Senhor, buscando a palavra, buscando o Espírito Santo para poder ser luz e influenciar este mundo. Tópico 2.2, não se pode esconder uma luz. A mensagem de Cristo, quando aqui esteve na terra, é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. E este reino, ele é expansivo. Conforme o reino de Deus, ele vai se apropriando dos espaços, dos territórios, das famílias, da sociedade. Este reino vai se expandindo e esse foi o plano de Cristo, até este reino se tornar pleno, que vai ocorrer quando chegar o milênio, de Cristo, em que o Senhor irá reinar. Enquanto isso, o reino de Deus está se expandindo e conforme ele vai crescendo, ele vai dissipando o reino das trevas, que também está aqui, atuante, e por isso precisamos anunciar a palavra, anunciar o evangelho para que esse reino se expanda. Observe o que diz Isaías capítulo 9, verso 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. É interessante que esta luz precisa ser resplandecida, e é a partir de todo cristão que isso acontece. Ainda, se lermos Apocalipse capítulo 21, verso 23, o texto vai dizer: a cidade não precisa de sol, nem de lua, para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. Então Cristo é quem ilumina, é Ele que clareia, é Ele que traz luz às nações. Por isso precisamos incentivar, investir no trabalho missionário para que este reino possa ser propagado para mais nações, para mais lugares, em nome de Jesus Cristo. É interessante falarmos acerca da luz, porque o apóstolo Pedro, ele vai dizer que o nosso testemunho de vida cristã também é uma forma de um trabalho evangelístico. Observe o que diz 1 Pedro 2,12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. 1 Pedro 2,12. Precisamos, mais do que nunca, termos uma vida de testemunho para que as pessoas sintam aquela sede por viver o Evangelho. E não só isso, como eu disse anteriormente, precisamos anunciar a palavra, como o apóstolo Paulo vai apontar em Romanos capítulo 10, versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então nós precisamos
pregar, precisamos enviar, precisamos investir para que a luz do mundo, para que o reino de Deus se expanda cada vez mais nesta sociedade pecaminosa. Tópico 2.3, Cristo, nossa fonte de luz. Como eu disse anteriormente, a nossa luz não é nossa, mas é de Cristo. Como o apóstolo Paulo vai dizer, temos a excelência do poder em vasos de barro, para que a glória seja de Deus e não nossa. Então nós somos vasos de barros e temos a excelência do poder dentro de nós. Nós somos seres iluminados. Quem nos traz a luz, quem nos traz a natureza é Deus, a sua essência, o seu caráter em nós, e precisamos sim resplandecer esta glória, esta graça. Cristo é a nossa fonte de luz, como está escrito em Isaías capítulo 60, verso 1, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Tópico 3, nossas responsabilidades como sal e luz. Tópico 3.1, tende sal em vós mesmos. Precisamos fazer uma autoanálise, precisamos fazer um exame para ver se a nossa vida corresponde com aquilo que Deus espera. E para isso, precisamos espelhar a nossa vida com a palavra de Deus, para perceber se estamos vivendo em novidade de vida. Paulo, ele sempre ensinava esse autoexame, esta verificação para ver se estamos vivendo na luz de Cristo, se estamos andando conforme a palavra de Deus, conforme a graça do Espírito Santo do Senhor. O apóstolo Paulo em Tito 3,5, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Este processo precisa ser presente em nossas vidas para que possamos realmente refletir a luz de Cristo. Tópico 3.2, quem pratica a verdade vem para a luz. Precisamos ter cuidado, porque o sal não pode perder e se tornar sem gosto, e a luz não pode deixar de brilhar. Hoje é muito comum as pessoas permanecerem na igreja de Cristo, mas viverem sem o Cristo da igreja. Há muitas pessoas que possuem carteirinha de crente, estão há muito tempo na igreja, mas as suas vidas não foram transformadas pelo Senhor. Observe o que o apóstolo Paulo fala em sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios 3:1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então eles estavam já na caminhada, já tinham encontrado Cristo, já tinham entendido a palavra de Deus, mas estavam vivendo na carne, segundo os rudimentos do mundo. E isso é uma coisa muito perigosa. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 5:8, porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então precisamos ter este cuidado e vivermos de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, pormos em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Tópico 3.3, sal e luz, uma perfeita combinação. Sendo assim, que sejamos sal que conserva, que sejamos luz, pois é a partir da luz que acontece a fotossíntese. O que é a fotossíntese? É muito legal a gente falar sobre isso. Quando estudávamos na escola, a professora falava bastante acerca disso. E a fotossíntese nada mais é do que a transformação de energia solar em energia orgânica. Este processo ele é fundamental para a sobrevivência da vida no planeta. Assim também é a igreja. Assim também somos nós. Nós devemos transformar aquilo que Deus nos deu e transmitir isso para que outras pessoas possam também ter vida e vida em abundância, como Jesus, ele ensinou. Sem luz não há vida, sem luz não há mudança, sem luz não há transformação. Sem Cristo, essa sociedade está cada vez caminhando para as trevas, mas com Cristo tudo muda, tudo se transforma, há um caminho novo. Para concluirmos esta lição, nós entendemos que Jesus não só revelou
a importância que temos nesta sociedade, mas também ele deixou bem claro as virtudes e os valores que ele colocou em nossas vidas para que possamos fazer a diferença nessa sociedade. Espero que você tenha gostado desta lição. Até a nossa próxima lição de número 5. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para ajudar a levantar o canal. Certo, meus queridos? Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.